Amém, queridos. Aleluia. Então, nós estamos no quarto dia da festa do tabernáculo e foi um desafio para a igreja. A gente sempre comemorou um dia, dois, e esse ano, 5 dias. Então, o Senhor está nos levando à maturidade. É isso, amado? Estamos crescendo. Isso é maravilhoso. Então, tabernáculo é essa festa de Deus, estabelecida pelo Senhor, né? E Jesus veio a este mundo e tabernaculou. Ele tomou forma humana. Ele veio morar na nossa casa frágil para cumprir o propósito do Pai. E como sumo sacerdote, ele vai realizar a obra que o Pai determinou. Então, é privilégio nosso, amado, estarmos aqui, celebrando ao Senhor, adorando, aprendendo do Senhor, que cresçamos, né, nessa revelação da festa do tabernáculo e haja uma conscientização pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Saber que foi o Pai que reservou para alertar a sua igreja, para despertar a sua igreja, que ele vai voltar. Ele vai regressar com poder e grande glória. Ele já veio, tabernaculou com os homens, morou com os homens, se tornou o sumo sacerdote perfeito, mas ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar todos aqueles que pôde ver em Jesus o Salvador, ver em Jesus o Rei dos Reis, ver em Jesus o Senhor dos Senhores, ver em Jesus o sumo sacerdote perfeito. Então, nós estamos aqui para crescer na revelação de quem é Jesus. O tema da nossa festa de tabernáculo, Jesus, somente Jesus. Então, Jesus, somente Jesus. E nós temos esse privilégio de estar nesses dias celebrando ao Senhor, onde desfrutamos de bênçãos infindas, fazemos realmente menção do nome de Jesus, e o seu poder tem sido manifesto neste lugar. Temos crescido na fé, no conhecimento de Deus. Então, glória a Deus por isso. E hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 4, é o nosso 4, 14 a 16. Os irmãos podem ler junto comigo na sua versão. Tá? A palavra de Deus, ela é poderosa. O sumo sacerdote eterno. Tendo, pois, todos encontraram? Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontremos graça para ajuda em momento oportuno. Amém, querido? Então, o sacerdócio, amado, foi estabelecido por Deus. O que é ser um sacerdote?
é uma autoridade ou ministro, é uma habilidade para dirigir ou participar em rituais. É uma missão, é uma tarefa, é uma incumbência, é um encargo. O sacerdote levítico foi uma pessoa escolhida por Deus, Arão, que recebeu essa missão dada por Deus para ser boca de Deus e oferecer sacrifícios pelos pecados em favor do seu povo. Então, Deus estabeleceu o sacerdote levítico quando Deus chamou a Moisés para libertar o povo do cativeiro do Egito. E Deus levantou o seu irmão Arão, estabeleceu como sacerdote da antiga aliança, para que ensinasse a lei de Deus, para conduzir o povo à presença de Deus. Então, foi Deus que estabeleceu o sacerdócio. Nessa primeira aliança, foi um sacerdócio não tão perfeito, porque não tinha como conduzir o homem a uma perfeição, mas foi a sombra do sacerdote perfeito, verdadeiro, que viria para trazer o homem de volta ao Pai. Glória a Deus. Então, tendo Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, adentrou os céus, conservemos firmemente a nossa confissão. Então, quando Deus estabeleceu o sacerdote levítico, apenas era uma sombra daquele que viria, Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, o grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus. O sacerdócio levítico, o sacerdócio de Arão. Arão tinha que oferecer sacrifício pela sua própria vida, pelos seus pecados, para se colocar na posição de sacerdote e ser esse mediador entre o povo, adentrando ao lugar santo dos santos, rompendo o véu. Isso anualmente, querido, uma vez por ano. E isso era repetidas. Isso se repetia várias vezes, para que Arão levasse diante de Deus a nação de Israel, levando o sangue, não o seu próprio sangue, mas o sangue de cordeiros, de bode. Ele imolava o animal em favor da sua própria vida e entrava no tabernáculo de Deus, levando o sangue da nova aliança, representando o sangue de animais, para que o pecado do seu povo fosse coberto. Porque o Senhor já tinha determinado, sem derramamento de sangue não há remissão. Então Arão entrava anualmente no santo lugar, levando o sangue para cobrir, para aplacar, né, a ira de Deus contra o pecado do seu povo. E Deus recebia
aquele sacrifício e por mais um ano Deus aplacava a sua ira, cobria o pecado daquela nação e as bênçãos dos céus eram derramadas. Então, é uma necessidade de cada ser humano ter comunhão com Deus, mas isso só acontece, querido, porque nós temos o sumo sacerdote, nós temos o sacerdote verdadeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus, o grande, perfeito sacerdote. Se nós estamos aqui, querido, é porque estamos acobertados pela intercessão, pelo sangue do Cordeiro, que adentrou no Santo dos Santos, nos céus, e por isso nós podemos estar na presença do Senhor e celebrar, e permanecer na fé, e receber graça do Senhor, e poder oferecer sacrifício de louvor, e Ele aceita o nosso louvor, Ele aceita a nossa adoração, porque nós temos um sacerdote perfeito que está diante do Pai, perfeito, completo. A obra do Calvário que Jesus efetuou, querido, é pleno e foi plena e foi perfeita. No primeiro dia do tabernáculo, a apóstola Raquel ministrou, né? Jesus Cristo, aquele que trouxe salvação, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então, sabemos que nós estamos aqui porque o sacerdote eterno adentrou no céu, levando o seu próprio sangue, uma vez para todos sempre. E aqui, em todo lugar, onde um coração se render ao senhorio de Jesus e reconhecer o Salvador, reconhecer o sacrifício de Jesus e confessar com a sua boca, recebe salvação, perdão, onde os seus pecados será totalmente removido da sua vida. E Deus olha para aquela pessoa como se nunca tivesse pecado, por causa do sacerdote eterno, por causa de Jesus. Por isso, querido, nós cantamos os céus, celebramos o céu. Jesus vai voltar para nos buscar, porque o sacerdócio de Jesus foi pleno, foi completo, foi perfeito. E nós temos acesso, nós podemos ter comunhão com o Pai. O Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. O Senhor fez de nós tabernáculo. Nós somos o tabernáculo de Deus. Quando reconhecemos nele aquele que veio e tabernaculou com o homem e morreu a nossa morte, entregou a sua vida naquela cruz, operando essa tão grande salvação. Por isso nós temos acesso à sua presença. Nós podemos adorar. O céu nos aguarda, querido. Estamos aqui na terra, mas não somos aqui. Somos cidadãos dos céus, porque Jesus, o sumo sacerdote perfeito, nos comprou para ele, nos redimiu dos nossos pecados, nos fez filhos. E ele otorgou a nós, querido, esse ministério de reconciliação, para sermos testemunhas dele, para levar essa mensagem de salvação, para proclamar as verdades do céu, para que pecadores adentre na porta que é Jesus, adentre dos céus, receba a salvação, porque Jesus é esse sumo sacerdote perfeito. Então foi o Pai que estabeleceu. O Pai estabeleceu o sacerdote levítico como sombra para ensinar o povo, para preparar o povo, para saber que o sacerdócio levítico, ele findava. Quando o sacerdócio ficava doente ou morria, tinha que substituir por outro homem, outro sacerdote. Por isso nós temos, não só Arão, mas os seus filhos, os seus descendentes,
A tribo de Levi foi escolhido para continuamente, dia após dia, oferecer sacrifício. E por ele não ser perfeito, eles tinham que imolar o cordeiro por si próprio. Mas muitas vezes eles iam com murmuração, afatigado, por ver aquele povo pecava hoje, amanhã voltava de novo a pecar. E todos os dias se imolava cordeiro, sacrifício após sacrifício, para tentar aplacar a ira de Deus contra o pecado dos homens. Mas esse sacerdócio foi substituído. Por quê? Porque a gente vimos falha, o sacerdote morria. É preciso levantar outros e outros e outros. Mesmo estabelecido por Deus. Mas nós podemos bem dizer ao Senhor, porque isso foi graça, isso foi misericórdia. O Senhor quis ensinar o seu povo que o homem precisa ter comunhão com o Pai. A comunhão que perdemos lá no Éden, quando Adão e Eva pecou, perdemos a comunhão com o Pai. Então, Jesus, queridos, se nós estamos aqui, o Senhor já nos fez. A palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro, o Senhor nos fez reis, profeta e sacerdote. Foi a obra do Calvário. Foi o sacerdócio de Jesus que nos tornou e nos deu um ministério de reconciliação. E a palavra diz que nós somos testemunha do Senhor, profetas do Senhor. Estamos aqui para reinar. O Senhor nos fez reis e também o Senhor nos fez sacerdote. Assim como o Pai constituiu a Jesus como seu sacerdote eterno e perfeito, o Senhor também nos chama para exercer esse ministério que Jesus continua exercendo no céu em nosso favor. Ele quer que a sua igreja se posicione como sacerdote para interceder. Estamos aqui nessa festa de tabernáculo porque nós geramos isso em oração. A igreja foi levada na sexta-feira, está aqui, das 7 até a meia-noite, até o final do ano. Tudo que o Senhor nos dá a realizar é porque o Senhor nos tem levantado para gerar isso em oração. Então, eu exerço o meu sacerdócio orando por este bairro, orando pelos perdidos dessa cidade, orando pela nossa vizinhança, orando pelo estado de Sergipe. Tudo, querido, que o Senhor quer realizar. É preciso que a sua igreja se levante, exercendo esse mesmo ministério de Jesus, de sacerdote de Deus, que gera em oração, que se coloca diante do Pai em favor dos perdidos. Nós não somos o mediador é Jesus, mas Jesus está em nós. O mediador é único, não há mediador, não é medianeiro, mas porque Jesus está em nós, o seu Espírito intercede com gemidos inexprimíveis em favor do mundo perdido. Então, por isso, querido, nós vamos exercer o nosso sacerdócio de intercessor, uma igreja que gere oração, que ama o mundo perdido, que ama as vidas que precisam ser tocadas com o Evangelho de Jesus Cristo, com as boas novas de salvação.
Mas diante da nossa fragilidade, sim, somos essa casa frágil, mas Jesus habita nela. Jesus habita nesta casa, querido. Por isso nós podemos exercer o nosso sacerdócio. Então, quando o Senhor nos desperta para celebrar a festa do tabernáculo, é para saber que o Senhor ainda espera, aguarda, que nós nos levantemos, saiamos dessa indiferença e nos portemos como verdadeiros sacerdotes de Deus nessa geração para tocar as vidas, para conduzi-los a Jesus, para apresentar a Jesus o único mediador, o único salvador, aquele que morreu naquela cruz, que derramou o seu sangue para salvar todos os pecadores. É o que o apóstolo Paulo disse, né? Pelo qual eu sou o principal, porque ele sabia, né, o passado de onde o Senhor o alcançou. Assassino que matava, que destruía a igreja de Jesus. Então ele pôde falar isso. E nós, o Senhor não deixou nós com uma amnésia. Nós sabemos, nós também estávamos perdidos no Egito, no cativeiro do pecado. E Jesus veio a nós. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que se revelou a nós como sacerdote eterno, como Salvador. Por isso nós estamos aqui, queridos. É privilégio nosso. E saber que continuamente, diariamente, todo instante, o nosso amado Jesus está diante do Pai. Se aqui na terra, ele no corpo humano se cansou, se fatigou, mas ele completou a obra pelo qual ele foi enviado como sacerdote eterno. Hoje Jesus está coroado de glória, com poder, mas ele exerce o seu ministério de sacerdote perfeito e eterno em favor da sua igreja, em favor do seu povo, em favor dos seus filhos, em favor de nós, querido. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Então, por isso, Deus mesmo substituiu o sacerdote levítico por esse sacerdote perfeito, que é Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz: Deus levantou outro sacerdote da tribo de Judá. Esse sacerdote é para sempre. Esse sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro sacerdócio, a ordem levítica. O Senhor chamou Arão, os seus filhos, formou toda a descendência de Arão, uma tribo inteira como sacerdote. Mas agora, o rei de Salém, o Cristo pré-encarnado, rei, era um tipo de Cristo, e ele vai até Abraão. Quando ele vence os reis, esse sacerdote sai ao encontro de Abraão e se revela, abençoa. Esse sacerdote, que era Melquisedeque, era um tipo de Cristo, querido.
que viria. Queria cancelar o sacerdote levítico e estabelecer esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor nos mostra com clareza. Está lá no Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não voltou atrás. O que o Senhor jurou? O Senhor fez um juramento que esse sacerdócio viria. E a palavra do Senhor diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Então, Jesus é esse sacerdote eterno. O sacerdócio de Cristo veio, está baseado nesse juramento. Foi Deus mesmo que jurou. E ele estabeleceu, e ele enviou Jesus. E ele pôde proclamar: Tu és meu filho, hoje te gerei. E tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. O sacerdócio de Cristo foi via juramento. O sacerdócio de Cristo foi via a cruz, o Calvário. O sacerdócio de Cristo tinha um caráter perfeito. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele se entregou para todos sempre, fez a expiação dos pecados de todos os homens. Na cruz, uma única vez, querido. Por isso é capaz de salvar todos aqueles que se aproximam de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a palavra nos afirma, né? Tendo por Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ele é eterno. Aleluia. O sacerdote é eterno. Jamais terá fim, querido. Nós só aguardamos a volta do amado Jesus. Porque ninguém vai nos remover dessa posição. O inferno tem se levantado, mas Jesus, ele é o sumo sacerdote eterno, e ele está diante do Pai. E esse sacerdote é perfeito. Vamos ver ainda Hebreus 9. Hebreus 9, 11 e 12. Nós já estamos terminando, querido. A palavra do Senhor diz assim: Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote do bem já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Glória a Deus. Né? Então, esse sacerdote é perfeito, é eficaz, é pleno, é completo, querido. Não teve interferência humana. Né? Não foi desta criação, veio dos céus. Não fomos justificados, não fomos comprados
por sangue de animais, mas somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E o seu próprio sangue nos fez, nos redimiu, nos purificou dos nossos pecados e efetuou em nós uma eterna redenção. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos foi Jesus. Isso ocorreu, querido, quando Cristo veio. Não foi os milhares de sacerdotes da primeira aliança, do sacerdócio levítico, mas foi quando Jesus Cristo veio como sumo sacerdote do bem já realizado, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, Jesus Cristo, né? Jesus tabernaculou. Por isso foi proclamado: os céus cantaram louvores, os pastores puderam testemunhar. O Cristo de Deus nasceu em Belém, tabernaculou, tomou a forma humana. E foi ele que foi levantado pelo Senhor para ser esse sacerdote eterno e perfeito. Por isso, nós temos essa eterna redenção. Aleluia. Então, querido, a palavra do Senhor nos adverte, nos chama, tá? Nós vamos concluir. Nós vamos concluir o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é a consumação do sacerdócio levítico. Aquele que era temporário e transitório, esse é permanente e eterno. Aquele que era sombra, em Cristo, se tornou realidade. Jesus é o nosso grande, perfeito e eterno sacerdote. Portanto, igreja, portanto, amados irmãos, portanto, amados que está aqui, que ainda não fez essa confissão, o Senhor nos chama. Retenhamos firmemente essa confissão. Abra sua boca, confesse a Jesus como seu Salvador e Senhor. Hoje à noite, a Bíblia disse: hoje ouvi a sua voz, não endureça o coração. Renda-se a Ele, confesse com a sua boca. Jesus é o sumo sacerdote da nossa redenção. Jesus é Salvador. Jesus é Senhor. Jesus é Rei dos Reis. Jesus é sumo sacerdote. Portanto, está à direita do Pai e intercede por nós. Fiquemos de pé, queridos. Ficamos de pé. E vamos abrir os nossos lábios. A palavra do Senhor nos manda reter, confessar, confirmar. E nós estamos aqui. Abra sua boca em oração. E vamos fazer essa confirmação. Você que nunca fez essa confirmação, você pode fazer aí do seu lugar. E diga a Jesus que Ele é. Ele está diante do Pai.
Nós estamos aqui, queridos. Estamos aqui, salvo, redimido na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus, o sacerdote perfeito, ele está diante do Pai. E o Pai vê as suas vestes salpicadas de sangue. Foi aqui na sua luta, na sua entrega, pela sua vida, pela minha vida, pela vida dos seus amados, que ele teve que travar essa batalha contra os inimigos e triunfou na cruz contra os demônios, principado e potestado, para nos levar ao Pai, para nos levar a Deus. E o Senhor quer que nós, cada dia, confirme essa confissão, dia após dia em oração, em cânticos espirituais, em cântico, em testemunho. O Senhor deseja, assim como Ele está diante do Pai, intercedendo por nós, o Senhor quer que nós estejamos diante dEle, chamando os céus, chamando a glória de Deus, chamando a sua presença. O Senhor tem o seu povo, o Senhor tem a sua igreja. Que nós não venhamos nos calar, querido, mas que venhamos abrir a nossa boca com tudo que temos, com tudo que somos, confirmando, confessando que Jesus é o sacerdote eterno e Ele tem salvação para nós. Vemos essa salvação, mas o Senhor tem salvação para o mundo perdido, para todos os homens, para todas as nações, para todos os povos. Que haja uma contínua confissão. Então, faça a sua oração agora. Levanta a sua voz. Confirme. Diga ao Pai. Louve ao Senhor por essa tão grande salvação. Por esse tão perfeito sacerdote. Esse eterno sacerdote. Esse grande sacerdote que diariamente, eternamente, está intercedendo pelo seu povo, pela sua igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te bendizer, Senhor. Queremos te exaltar, porque estamos aqui nesta festa, na tua festa, celebrando a Jesus, celebrando o nosso sacerdote eterno, nosso perfeito sacerdote, que se entregou, morreu a nossa morte, tomou o nosso lugar e adentrou nos céus, levando o seu próprio sangue em nosso favor, Senhor. Por isso, Pai, nós te adoramos, nós confessamos que Tu és o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, perfeito, eterno, puro, santo. Aleluia, tributamos a Ti, Jesus. Que o mundo ouça, que os pecadores ouçam, que nós sejamos, meu Deus, embaixadores de Deus, verdadeiros sacerdotes do Senhor, para proclamar essa tão grande redenção, essa tão grande salvação. Nosso sumo sacerdote Jesus, Ele é único, não existe outro, é perfeito, uma vez para todo sempre. Ele operou a nossa redenção. Por isso nós te louvamos, Pai, neste lugar. A tua igreja te exalta, te glorifica. Senhor, toda a glória, todo louvor, dão somente ao Senhor. A honra, a glória, a exaltação. Sacerdote eterno, nós te adoramos.
Nós te adoramos nessa noite. Nós te exaltamos nessa noite. Te glorificamos, Pai. Porque a tua graça é plena. A tua graça é eterna. A tua misericórdia já foi sobre as nossas vidas. E nós te louvamos, Pai. E cada dia sejamos possuídos por essa convicção. E dia após dia venhamos confessar. Dia após dia venhamos confessar. Reter essa confissão diariamente nos nossos lábios, Senhor. Confessando que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote da nossa redenção. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te engrandecemos, Senhor. Te exaltamos, Pai. Aleluia. Amém, queridos.